Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Hoje eu venho com mais uma aula do livro A Coragem da Verdade. Foi uma aula dada por Foucault no dia 7 de março de 1984. É a segunda hora dessa aula, né, do livro A Coragem da Verdade. Se você tiver interesse nas outras aulas, eu tenho, está aqui na minha playlist, é uma sequência, certo? Então, vamos iniciar. O Foucault, ele inicia essa aula colocando um problema, né? Ele vai dizer que no cinismo existe essa questão da parresia, né? Que a parresia é o falar francamente. E que essa fala franca, essa parresia, ela encontra seu ponto de apoio, né? Na própria vida do sujeito, né? Do cínico. É a maneira dele viver, é onde emerge a vida verdadeira, né? A fala franca. Então, essa questão da vida verdadeira é um tema que o Foucault vai dizer muito importante, né? Na filosofia clássica antiga e também na espiritualidade cristã. Então, é aí que surge o problema, né? O que seria essa vida verdadeira, né? Já pensada na filosofia clássica grega antiga, né? O que é a vida verdadeira? E o que se trata, do que se trata quando se diz para os gregos antigos sobre o que é o verdadeiro? Então, é sobre isso que o Foucault ele vai problematizar aqui nessa aula. Então, ele inicia mostrando que para os gregos antigos poderia ser considerado como a vida verdadeira, né? O que é verdadeiro. Então, ele vai trazer aqui quatro, digamos assim, quatro características, né, que mostram que alguma coisa é dita como verdadeira. A primeira, o que é verdadeiro é aquilo que não é oculto. Nada é ocultado, nada é furtado ao olhar. Né? Tudo é mostrado como totalmente, né, sem sombra, certo? Nada fica ocultado, tudo é visível, é a primeira característica. A segunda característica que é tido como verdadeiro para os gregos antigos, né, é aquilo que não recebe mistura, né? Não é outra coisa além de si mesmo. Não é alterado por algo externo, né? Não tem mistura. A terceira característica é aquilo que é reto, não tem rodeios. Não se mistura, não se altera, é reto e não tem rodeios. A quarta característica é que é imutável, né? É incorruptível. Mantém sua identidade. Então, são essas quatro características, né, essas quatro noções da verdade. Isso é aquilo que não é dissimulado, não é misturado, é reto, imóvel, incorruptível. E essa forma do verdadeiro é aplicado, né, é pensado pelos filósofos, é aplicado no discurso e na maneira de viver, né, na forma de viver. E, portanto, né, não pode ser refortado. Então, continuando, né, nos textos clássicos antigos, né, em Platão vai trazer essa questão. O Foucault ele vai trazer uma referência dessa concepção do que é verdadeiro, da vida verdadeira, que não é dissimulada, que é reta, né, que não esconde intenções, que não tem nada a esconder, num texto, né, que está no Hípias Menor, um paralelo entre Ulisses e Aquiles, que Sócrates vai comentar, né? É, uma, é um texto da Ilíada, né? Então, nesse texto, Aquiles se dirige a, a Ulisses, chamando, né, Ulisses de engenhoso Ulisses. Ele diz o seguinte, diz a Ulisses, Aquiles, né? Tenho de te dizer minhas intenções, sem nenhum rodeio, tais como as realizarei, tais como sei que elas se consumarão. Detesto, tanto quanto as portas do Hades, aquele que esconde uma coisa em seu espírito e diz outra.
né? Então, Sócrates vai comentar, né, essa fala do Aquiles, né, em relação a Ulisses, dizendo que Ulisses ele é dissimulado, né? Ele é aquele que é cheio de rodeios, que fala uma coisa, mas esconde suas verdadeiras intenções, né? Ele não fala aquilo que está no espírito dele, né? Ele é dissimulado, ele é engenhoso, né? E, e Aquiles não, Aquiles ele mostra as intenções, ele diz, eu farei assim, sem rodeios, né? Não tem rodeios. Expressa as intenções tais quais ele realizará, né? Então há uma oposição aqui entre Aquiles e Ulisses, né? Aquiles se mostra como o homem capaz da verdade, da vida verdadeira. E Ulisses não, porque Ulisses é engenhoso, né? Ele é dissimulado, ele tem rodeios. Ele sempre está ocultando alguma coisa, né? E Aquiles, ele tem um modo de existência simples. É um modo de existência onde não há enganos, não há uma defasagem entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, né? Não há uma defasagem entre o discurso e aquilo que acontece na prática. Outras características dessa vida verdadeira, né, que o Foucault vai trazer aqui em Platão, certo? No texto de Platão, é que ele vai dizer que essa vida verdadeira não existe essa mistura, né, entre o bem e o mal, entre os prazeres e a virtude, ou entre os vícios e a virtude, né, entre o prazer e o sofrimento. Não existe essa mistura na vida do sujeito que pratica essa vida verdadeira, né? E ele diz que ele vai dizer que nas cidades, tanto nas cidades democráticas quanto nas cidades tirânicas, essa mistura acontece o tempo todo, né? E isso impede as pessoas de terem uma vida verdadeira, porque as pessoas ficam presas a multiplicidades, né, desses afetos e elas têm desejos e apetites contraditórios, né, em relação à vida e, portanto, não é capaz da verdade, né? Então, Foucault, ele vai dizer que Platão aqui na República, no livro 8, né, ele vai fazer uma descrição do homem democrático, né? Ele vai dizer assim, ele estabelece, então, entre os prazeres uma espécie de igualdade. Hoje ele se embriaga aos sons da flauta, amanhã bebe água e emagrece, ora se exercita no ginásio, ora está ocioso e não se preocupa com nada. Às vezes parece mergulhar na filosofia, muitas vezes é o homem do Estado, pulando para a tribuna, diz e faz o que lhe passa pela cabeça. E aí ele vai dizer, é uma vida ociosa, né? É uma vida que é ocupada também, é uma vida que é entregue aos prazeres, é uma vida que é entregue à política, né? Onde o sujeito também diz tudo que vem à cabeça. É uma vida assim, onde não é uma vida entregue à multiplicidade, né? Onde não existe algo assim verdadeiro, reto, né? A pessoa não é capaz de ter uma vida verdadeira, Platão vai dizer, porque ela fica à mercê dos apetites da alma, né? Do movimento, né? Então, essa vida ela não é uma vida que pode ser vivida sem perturbação, é uma vida que está propensa à perturbação, certo? Por quê? Porque tem as mudanças, né? Tá à mercê da corrupção. E a vida verdadeira não tem perturbação, não tem mudanças, né? Se mantém, né? Não fica à mercê da multiplicidade do ser, né? E somente essa vida verdadeira, né, que se mantém, é que ele vai dizer, né, que vai ser uma vida sem escravidão, que é uma vida com independência, né? É uma vida sem escravidão, que não é possível para o homem que ocupado, né, das cidades. Ele vai dizer assim, aqueles que sabem lidar muito bem com os afazeres da vida cotidiana, da rotina cotidiana, do trabalho, que estão familiarizados com essa existência prática da vida, dificilmente poderá ter
uma vida verdadeira, né? Ele vai dizer. Enquanto que aqueles que são desastrados, que se dão mal, né? Que não sabem lidar muito com essa vida prática, né? Das cidades, eles são até ridicularizados nas suas atividades, não conseguem lidar muito com essas questões. Essas pessoas, elas têm maiores possibilidades, né, de ter uma vida verdadeira, né, de praticar essa vida verdadeira. Mas como os cínicos, eles viam essa questão da vida verdadeira, né, que sim, era diferente da noção de vida verdadeira na filosofia clássica antiga e da forma como Platão também via, né? Então, o Foucault ele vai dizer que os cínicos jogou com essa noção também da vida verdadeira, né? Ele vai dizer que Diógenes ele era filho de um cambista, né? Ele era filho de um banqueiro, né? Alguém que tratava com moedas, né? E ele trocava moedas por outra. E ele foi expulso, ele e o pai dele, certo? Da cidade onde eles moravam, porque falsificaram a moeda, certo? Então, assim como Sócrates, Diógenes o Cínico também foi pedir conselhos ao oráculo, né? Ao oráculo de Delfos, ao deus Apolo. E Apolo disse a ele que ele deveria, certo? Alterar o valor da moeda, né? Assim como Apolo disse para Sócrates que ele deveria, ou que ele era considerado o homem mais sábio, o mais sábio entre todos os homens, do mesmo modo Diógenes também obteve resposta do oráculo. A resposta foi mudar o valor da moeda. Então eles receberam, tanto Sócrates como Diógenes, uma missão dada pelo oráculo de Delfos, né? E então desse tema sobre a vida verdadeira cínica que o Foucault ele quer pensar, ele quer tratar, ele quer problematizar. Mas o que significa essa questão de trocar o valor da moeda, certo? Aqui não é desvalorizar a moeda, não se trata disso, mas apagar a esfinge e substituí-la por outra. E o que seria modificar a esfinge, né? O Foucault ele vai dizer. É modificar a partir do que foi dito, certo? Exatamente em relação a essa questão da vida verdadeira, né? Dita pelos filósofos clássicos, platônicos, né? A vida verdadeira agora, ela vai romper com essa relação dos valores recebidos pela filosofia clássica. Agora, há uma nova esfinge, né? Há um novo sentido sobre o que se trata, né? Em relação à vida verdadeira, só que dessa vez sobre o olhar dos cínicos. Então, termino por aqui, certo? E logo continuarei a sequência desse livro, ok? Bom, eu agradeço, muito obrigada.